Boa noite, amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera. Esse programa de todas as terças-feiras trazendo convidados especiais e especialistas em suas áreas de estudo, de desenvolvimento, de experiências de vida, sempre compartilhando aí suas sabedorias, por que não dizer, sempre compartilhando também suas histórias que engrandecem, enriquecem a consciência e também compartilham dicas que nós, como seres humanos, possamos, no decorrer da nossa experiência de vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, estar aprendendo e desenvolvendo e utilizando isso por afinidade, aquelas coisas que a gente acha que é interessante para a gente. Nesse nosso primeiro bloco aqui do programa Consciência Próspera, nós iremos receber o autor, o escritor, Carlos Torres. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado, Samuel, pelo convite. E o tema é Leis Universais, né? Nesse primeiro bloco do programa Consciência Próspera, Leis Universais, a Rede Invisível. Vou perguntar aqui para o Carlos, já de cara, como é que começou o seu estudo e suas práticas com as leis universais? Ou como é que começou o seu contato com a espiritualidade? É engraçado a gente falar sobre isso, e essa é a primeira pergunta, porque foi uma coisa inconsciente. Foi um chamado, e realmente o chamado veio através de uma projeção astral. Isso foi em 2006. Eu escrevi o livro A Lei da Atração, pena que eu não tenho um aqui, porque está esgotado. Nem eu estou achando nas livrarias. Mas foi um chamado, eu era empresário, trabalhava com o sistema corporativo, com empresas, e era um ramo totalmente diferente. E esse chamado me trouxe a espiritualidade à tona. E isso eu conto um pouco no livro, mas via projeção astral. Você entra no astral, você encontra algumas pessoas. Aqui a gente pode falar, porque aqui é o Instituto Biosegredo. Pois é. E pessoas, entidades e seres não físicos, né? E eles passam as informações. E qual é aí o conteúdo básico? E qual foi também a repercussão que esse livro que você lançou em 2006, que você escreveu em 2006, A Lei da Atração, teve aqui no país? Como é que foi isso daí? Teve uma repercussão legal, até porque foi lançado um pouco antes do livro O Segredo, né? Aquele que foi best-seller. Foi antes do livro O Segredo? Foi antes, pela Madras, e teve uma repercussão muito boa. Uma vendagem de aproximadamente 30 mil livros, eu acho, alguma coisa assim, já não tenho mais essa contabilidade. E foi o estopim, foi o que me levou ao entusiasmo de escrever. E depois saiu esse outro livro que você está na mão, e daqui a pouco sai mais um. Oh, que maravilha! Mas conta aqui pra gente. Conte aí uma experiência sua em que você munido, utilizando dessas leis universais, da lei da atração, por exemplo, e que funcionou na sua vida já para os nossos internautas que estão acompanhando. São tantas, assim, eu vou te passar as mais fortes, porque no dia a dia também acontece coisas pequenas. Eu quero arrumar um lugar para parar o meu carro, e você imagina, e você chega no lugar e a vaga está lá te esperando. Coisas corriqueiras também acontecem. Mas, no fundo, a lei da atração funciona mesmo, Samuel, é através da intenção. O que vibra, o que faz a lei da atração funcionar, essa lei invisível, né, que é o nosso tema hoje, é a intenção. É a intenção que dá intensidade para um desejo, que dá potência para um desejo. Então, se a pessoa tem intenção real, isso vem à tona. No meu caso, eu vou assim resumir, porque senão o negócio fica longo. Eu casei com a minha esposa, a Sueli, que ela deve estar assistindo. Um abraço, um beijo para ela. É uma pessoa que eu sempre quis ter junto comigo, era a mulher da minha vida. Nós namoramos com 16 anos e depois eu fiquei 11 anos sem vê-la. Nossa! É a lei da atração que trouxe ela de volta. Tem uma história longa, mas foi a lei da atração, uma coisa invisível. Ela estava muito longe, eu também muito longe, e a gente se encontrou. O meu filho, Pedro, também era um desejo, até o nome mesmo, filho com ela. Então são essas coisas mais fortes que eu consegui. E outras coisas menores, como algumas coisas sobre dinheiro e sobre bens, isso tudo a lei da atração também traz.
Mas o que funciona mesmo é o sentimento. Esse é o foco da lei da atração. Da lei da atração, né? Nós temos aqui a participação da Cláudia do Rio de Janeiro. Ela está dando aqui boa noite. Boa noite também para o Ale. Boa noite para o Carlos. E está dizendo aqui que está ligado aqui, mandando beijo a todos aqui na sintonia das leis universais. Aí, pessoal do Rio, ó, tem muita gente do Rio aí, leitores. Eu adoro o pessoal do Rio. Em breve eu estou por aí. Olha aí que bacana. Muitos estudiosos, pesquisadores, até cientistas têm falado, até citado nessas essas questões das leis universais. Como é que você entende as leis universais? Como é que é a sua compreensão em relação a esse tema, leis universais? Quais leis universais? As leis universais relacionadas com a lei da atração. Leis da... Não, estou falando da lei da gravidade, então. Não, as leis, essa lei universal, ela é uma lei, ela é invisível. Ela funciona no campo astral. Esse é o meu entender. A lei da atração funciona no plano astral. Todas as intenções, aquele mar de cordas, a teoria das cordas, tudo isso funciona no campo astral. Essas intenções, elas vão se conectando através da semelhança vibracional. É isso que acontece. E as pessoas vão se conectando aqui na Terra pelas ligações que existem lá em cima. Assim, bem... tentando explicar teoricamente, praticamente. Sim. Mas o que acontece lá em cima se precipita aqui embaixo. O nosso encontro aqui é uma realidade, a lei da atração, afinidade, não é? Sim. Afinal, a gente se encontrou por afinidade. E a gente se tornou amigo. Então, ela funciona lá. As conexões começam a acontecer lá em cima e depois precipitam embaixo. Legal. Nessa época onde quase, para não dizer tudo que nós realizamos é provindo de relações com pessoas, de relações com coisas, de relações com projetos, né? Nesse momento de grandes oportunidades, de grandes importâncias para a geração de uma nova vida, como é que você vê aí a frequência energética? Como é que você vê aí a pessoa que mantém pensamentos positivos? E os positivos não, estão no caminho certo, né? Eles estão no caminho certo. Mas não basta só ter o pensamento positivo. Sim. Às vezes eu brigo um pouquinho com o pessoal da PNL, porque fica focando na ditadura do positivismo. Pensa positivo, você é maior, isso acaba se tornando uma coisa repetitiva e no fundo a pessoa não sente realmente que ela é capaz, ou que ela é merecedora do que ela está desejando. Então as pessoas têm que primeiro sentir, porque você sentindo a vibração a intenção, né, a vibração, ela vai até a fonte divina muito mais rápida e muito mais protegida, porque o negócio é puro, enquanto que o pensamento é cheio de ego e cheio de dúvida e fica tudo fragmentado. Então o pessoal que tem pensamento positivo, bom, está no caminho certo. O pessoal que tem pensamento negativo não precisa nem falar, né? Tem que tentar sair da mesmice. É uma coisa bem interessante que você falou, porque tem tudo a ver com aquela coisa de você se permitir, né? Porque assim, quando você tem uma visão global da coisa, por exemplo, a pessoa quer ter, mas só coloca lá no papel racionalmente só o que é. Mas ela não está envolvida com aquilo, não tem um sentimento, não tem todo outro aparato, porque não é só uma coisa relacionada com o que está escrito no papel. Você tem que ter identificação, né? Você tem que ter uma assimilação muito mais profunda. É o sentimento. Né? E não adianta só escrever um sinal de positivo no papel se você também não está no sinal de positivo no papel. Ou então escrever no seu campo de visualização, eu quero ter R$1 milhão. Tá, só isso. Mas não tem um sentimento real ali e também não põe a data, né? Não põe um limite. Não, eu quero ter R$1 milhão daqui a um ano. Né? Tem que ser muito claro, a vibração tem que ser perfeita para poder funcionar. Não é fácil, gente. Não é fácil, mas é muito mais simples, porque as coisas que vêm, as coisas divinas, as coisas que são de Deus, e a lei da atração é uma lei divina, funcionam pela simplicidade. Essa é a questão. Não precisa ter dificuldade. É simples, o negócio é simples. O caso de eu estar casado com a minha esposa hoje, eu não fiquei todo dia lá escrevendo, quero casar, mandando flores todo dia. Não, eu simplesmente soltei um desejo lá quando eu era adolescente e falei, é esse. E esse que vibrou e foi e voltou.
Olha só. Só que isso, o mestre, né, o mestre só se apresenta ao discípulo quando ele está preparado, né? Assim? E aí me lembrou também outra fase, que é o serviço aparece quando... Mesma coisa. Então o pessoal deseja, sente que a hora certa você recebe. Ele precipita de cima para baixo. É uma coisa bem interessante. Você falou da pessoa gerar R$1 milhão, né? É uma coisa bem interessante relacionada com isso, porque eu acredito que a pessoa ela tem uma melhor identificação quando aquilo tem um altruísmo de trás. Quando, por exemplo, eu quero gerar R$1 milhão, mas me comprometo, tenho um compromisso de que é muito bem falado, né? O dízimo, que eu vou estar fazendo alguma coisa em benefício de outras pessoas e estou colaborando com outros seres humanos, né? Tem um enfoque altruístico, vamos dizer assim, para quem gosta dos estudos espirituais, isso é bem interessante. Né? Por isso tem que ser bem claro, né? Você tem que dizer, eu quero R$1 milhão e vou dar 10% para uma fundação, ou para minha mãe, para o meu irmão, não importa para quem. Então seja claro, que você decretou ali, então resolve. Porque depois não adianta voltar atrás. Temos aqui participação aqui via chat. O Maurício que está escrevendo aqui. Estamos aqui assistindo. Eu, o Maurício, a Angie, a Simone e a Camila. E é muito bom estarmos ligados e estar mandando aqui abraços. Abraços. Olha aqui, são mais quatro pessoas. Montam um grupo para assistir aqui. Então, montaram um grupo para assistir o programa Consciência Próxima, a entrevista com Carlos Torres aqui hoje falando sobre as leis universais, né, Rede Visível. E como é que foi a sua busca? A gente fala de propósito, de gerar R$1 milhão de reais. Como é que foi a sua busca do propósito de vida? Como é que foi a sua história em relação a isso? O propósito de vida. Bom, o propósito de vida é o foco para todo mundo. Hoje, o meu campo de estudo e os workshops que eu vou começar a fazer aqui no Pio Segredo é sempre voltado para o propósito de vida. As pessoas têm que despertar a consciência para quê? Para elas mesmas. Para descobrir o que elas vieram fazer aqui. Porque a maioria das pessoas não sabem o que vieram fazer e não sabem nem quem são, né? Uhum. Essa é a fonte principal do sofrimento das pessoas, ao meu ver. Porque se a pessoa não se conhece e não sabe para onde está indo, ela tem um vazio interior. E se ela tem um vazio interior, ela tem que preencher com alguma coisa. E esse vazio você só preenche com propósito de vida. Uhum. Mas quem não está desperto, está disperso, está viajando, vai encher o vazio com o quê? Com bebida, com droga, com comida também, porque fica desse tamanho. Enche com papo furado, com fofoca. Dá para encher com um monte de coisa. E aí entra num ciclo vicioso. E aí, mas a pessoa não entra dentro de si porque tem medo de enfrentamento. Sim. O medo de enfrentamento é o pior que tem. Que a pessoa, o fofoqueiro, por exemplo. Vamos falar de fofoqueiro. Uma pessoa fofoqueira. Ela fala dos outros para não entrar dentro de si mesmo. Porque se ela entrar, ela vai ver o tanto que tem de tranqueira lá dentro. Resumidamente é isso. Então ela julga os outros para poder se sentir melhor. Está preenchendo o vazio com julgamento. Então sempre está preenchendo o vazio. Quando você para de preencher o vazio com as coisas externas, aí você enche com a sua essência, que é o seu propósito. Aí você para com essa babaquice aí de encher vazio com coisas que não tem a ver. Uhum. Basicamente é isso. Então, propósito de vida é tudo para mim, Samuel. Eu descobri o meu, porque não é um só, a pessoa não tem um só. Eu vou ter que chegar em tal ponto. Até porque não tem um fim, né? Nada, não tem um começo e não tem um fim, só existe o caminho, né? Sim. Só o caminho é que existe. Mas tem os pontos, né? Que ajuda, né? Na sua opinião, o programa é Consciência Próxima. O que é a prosperidade para Carlos Torres? Prosperidade para mim é compartilhamento. Se for para resumir numa palavra só. É compartilhar. Porque para mim é a lei do futuro. Ela ainda não é compreensível, as pessoas não entendem, nem eu entendo ainda. Mas a internet está aí, ó. É a semente. Compartilhamento. Quem conseguir compartilhar, prospera. Daqui para frente é isso. Compartilhou, prospera. Não compartilhou, quer acumular sozinho? Tá aí os xamãs, os indígenas para comprovar isso. Eles sabem compartilhar. A gente não sabe. Tem tecnologia, mas não sabe compartilhar.
Cara, então a gente tem que começar a ver lá atrás, com os nossos ancestrais. E temos aqui a pergunta da Lúcia Matos perguntando: boa noite, Samuel e Carlos. Parabéns pelo programa, sempre com assuntos interessantes. Gostaria de saber do Carlos: qual a sua opinião sobre a importância da doação no fluxo da prosperidade e no atrair o que se deseja? Abraços, Lúcia. Será que ela está falando de dízimo? Qual a importância da doação no fluxo de prosperidade? Doar, provavelmente, acho que sim. Acho que doar. Doação. É uma forma de gratidão. A pessoa, quando doa, ela está sendo grata a alguma coisa. Então, eu acho viável e plausível. Mas isso depende da consciência de cada um. Isso, para mim, não é uma regra. O dízimo, por exemplo, para mim é uma gratidão ao divino. Aí vai da consciência de cada um, de dar, né? É uma questão de consciência. Mas qualquer doação, para mim, é gratidão. E gratidão atrai, né? Atrai boas vibrações. A Cláudia do Rio de Janeiro. Ela escreve: cuidado com o que pedes, você pode conseguir. Há 14 anos atrás frequentava uma lojinha que eu adorava e toda vez que entrava lá dizia que ainda ia trabalhar ali. 10 anos se passaram. Me mudei 2 vezes de cidade e de repente retornei. Estava procurando emprego e parei na loja para descansar um pouco de tantos nãos que estava recebendo. Eis que a proprietária me pergunta se não sabia de alguém que gostaria de trabalhar ali. Demorou 10 anos, mas aconteceu. E durante 3 anos fui muito feliz ali. A Cláudia do Rio de Janeiro fala aqui. Aí, belo depoimento. É isso aí, a lei da atração é assim. Ela sentia, ela não ficava pensando, né? Todo dia. A Patrícia: olá, Samuel, minha pergunta para o Carlos é: tenho uma intenção clara sobre um determinado objetivo, mas como eu posso lidar com a ansiedade em relação ao tempo para a realização deste objetivo? Beijos, Patrícia. Esse é o grande obstáculo, né? E qual é a dica que você daria? Preparo, é se preparar. Eu não sei o que ela pediu, mas com certeza alguma coisa relacionada a dinheiro ou carreira. Então, não adianta só pedir. Eu tenho um exemplo assim simples meu. Sim. Que eu estive em 2008 no Egito com o professor Ademar Ramos, que você conhece. E lá eu fiz um pedido. Depois fomos para Israel. Lá eu fiz um pedido no Muro das Lamentações. Escrevi um pedido que eu queria levar grupos, não para lá. Eu queria viajar o mundo com grupos de viagem e compartilhar essas viagens. Eu não queria mais viajar sozinho. Tudo bem. Depois eu esqueci disso. Em 2010, agora, em setembro, uma agência... Eu já tinha esquecido desse pedido. Sim. Eu estava com outros problemas, outras coisas que eu tinha me envolvido e não podia nem pensar nisso. Uma moça me liga dizendo: você não quer ir para o Egito? Eu falei: não estou com cabeça nem dinheiro para isso. Ela falou, assim, meio grosso com ela. Ela disse assim: não, mas não estou te convidando para viajar para o Egito como um turista. Estou convidando você para montar grupos. Você é um escritor, você tem leitores, você tem seguidores, você pode montar grupos. E aí caiu a ficha. Eu falei: nossa, mais uma prova da lei da atração. Eu não fiquei ansioso pedindo aquilo, mas veio. E aí montamos, já fomos algumas vezes. Então, quer dizer, como é que ela chama? Patrícia. Patrícia, se prepara, trabalha, estuda, que uma hora vem, precipita. A hora que é para vir, vem. Não tem ansiedade, porque a ansiedade é fonte de medo. Medo abaixa a frequência. A Cíntia: suas primeiras experiências de desdobramento astral foram espontâneas ou você fez algum curso? Não, eu sou meio autodidata sobre esses assuntos. Não tenho, eu estava até falando antes de começar o programa, né? É involuntário. Até hoje, para mim, ainda é involuntário. Eu me projeto involuntariamente. Eu acho que é quando precisa. Os mentores autorizam e eu saio. Apesar que eu acho que algumas projeções não são tão conscientes e acaba acontecendo também. Mas a projeção real, quando você sai do corpo mesmo, para mim é involuntário. Geralmente
Não fiz nenhum curso. Então. Tem a segunda pergunta aqui da Cíntia. Como conseguir prosperidade material e ao mesmo tempo buscar desprendimento e espiritualidade? Como é que é? Como conseguir prosperidade material e ao mesmo tempo buscar desprendimento e espiritualidade? As duas coisas andam juntas. Não tem como separar. Cíntia. Não tem como separar. É uma opção sua. Você estando na espiritualidade ou não, apesar que a espiritualidade, quando você entra, você tem provações. Eu não conheço nenhum espiritualista, você também pode, com certeza vai falar a mesma coisa. Espiritualista que entrou para a espiritualidade, seja escrevendo ou trabalhando ou sendo terapeuta, que não passou por uma provação, uma coisa pesada para colocar em dúvida a espiritualidade. E não conheço nenhum. E poucos, somente os que estão mesmo preparados que continuam, porque a prova é forte. Então, quando você opta por entrar para a espiritualidade, não é um caminho simples. Quando eu escrevi os livros, eu achava que era. Então eu tomei porrada. Sim. Muita. Mas hoje eu confio nos mentores e na espiritualidade. Mas demorou. O nosso amigo aqui, Carlos Torres, ele fez aniversário recentemente, teve uma festa agora na última sexta-feira. E o último livro que ele lançou, tá? Ele já falou aqui ao vivo que já está preparando um terceiro. É esse daqui que é o 2012, A Era de Ouro. Como é que foi essa história com esse livro? 2012, A Era de Ouro. Esse já foi um segundo passo, né? Eu já estava bem mais preparado. Foi lá no Egito, né? Que eu tive com o Ademar Ramos. Eu já estava escrevendo esse livro. Foi lá que abriu muito a minha mediunidade e o resgate meu espiritual de vidas passadas lá no Egito. Não conto no livro sobre isso, mas eu tenho um resgate lá dessa terra, do Antigo Egito, e o livro é baseado no Zodíaco de Denderah, que é um zodíaco que foi roubado por Napoleão Bonaparte. Hoje está no Museu do Louvre, mas hoje tem uma réplica ainda lá no Egito, no Templo de Denderah. Esse livro está dando muitas alegrias para mim e para as pessoas que leem. Muito bem. Então deixo aqui um agradecimento a todos que compraram, que leem e me mandam os depoimentos. Hoje nós iremos anotar todos os e-mails que estão mandando aqui via chat. Todo mundo que está participando via chat da TV vai concorrer a um livro 2012, A Era de Ouro. Autografado. Então no final do programa a gente vai estar sorteando, aqui no final do programa, sortear um exemplar desse livro 2012, A Era de Ouro. Você vê que a gente já recebeu um sinalzinho aqui que já está acabando. Meu Deus. Muito rápido. Vamos falar então que você vai estar aqui no Biosegredo, no Instituto Biosegredo. Isso. No dia 2 e 3 de abril, é isso? Isso. Montamos um workshop, um sábado e um domingo, dia 2 e dia 3 de abril. Quem tiver interessado em participar. Tá aí o telefone, 25282800, telefone aqui do Instituto Biosegredo, né? Preparação para 2012 e cura. Nós vamos fazer algumas vivências de cura e mentalização junto com a minha esposa, a Sueli, e a Flávia, que é a nossa parceira. Muito bem. Deixe, por favor, uma mensagem para os nossos amigos internautas que estão acompanhando. A gente está finalizando já aqui o primeiro bloco, por favor. Bom, queria agradecer a todos do Facebook, principalmente, que estão aqui no chat. Bom, eu só queria agradecer, acho que é só isso que veio na minha mente agora. Agradecer. Obrigado por todos e por tudo que está acontecendo na minha vida. Então eu só tenho a agradecer. Só isso que me veio. Então eu quero mandar vibrações de agradecimento para todos. Muito bom. Para você que me convidou. Eu que agradeço. A gente que agradece aqui do programa Consciência Próspera. Não deu para responder todas as perguntas aqui via chat. Algumas delas a gente até pode deixar para o nosso amigo responder depois fora do ar. Posso deixar o meu e-mail? Então, todo o tempo pode falar sim. Aí quem quiser pode mandar para mim. Pode mandar. Lei da Atração, tudo junto,
terra.com.br. Muito bem. Manda que eu respondo. É isso aí. A gente agradece aqui a sua participação no programa Consciência Próspera. Vamos ter outras oportunidades só para falar sobre o tema 2012. Em abril ele volta aqui no programa Consciência Próspera. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já com outra entrevista. Até já.